Pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje, certo? Mais uma aula de Química Orgânica. E nosso tema de hoje a gente vai falar sobre isomeria, tá? Isomeria constitucional ou isomeria plana, beleza? Vamos lá, segue ficha. O que é isomeria? Isomeria nada mais é do que... Aí tem um conceito, né? São dois ou mais compostos diferentes, certo? Que eles vão apresentar a mesma fórmula molecular, certo? Mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. E aí a gente tem a divisão dessa isomeria. Tem a isomeria plana ou constitucional e tem a isomeria espacial ou estereoisomeria. Essa isomeria espacial, ela vai ser dividida em geométrica ou óptica, né? Beleza, vamos lá. Vamos começar pela isomeria funcional. Isomeria funcional, o nome já lembra, né? O nome já é bem intuitivo. Ela ocorre quando a diferença entre os isômeros está no grupo funcional. Por exemplo, aqui eu tenho esse grupo funcional primeiro aqui, ó. Aqui eu tenho éter e álcool. Aí, pessoal, o grupo funcional fica fácil de observar que está aqui entre esse de rosa, né? Tá? Essa parte colorida de rosa é o grupo funcional. Aqui nós temos o grupo funcional do éter e aqui nós temos o grupo funcional do álcool, beleza? Ah, professor, como é que eu me lembro dos grupos funcionais? Pessoal, eu já dei uma aula passada que inclusive na aula tem uma tabelinha de todos os grupos funcionais, entendeu? Então que é fácil, observando dá para olhar. Por exemplo, essa de baixo, isomeria cetonaldeída. Aí eu tenho o grupo funcional da cetona bem aqui, ó. Deixa eu colocar até aqui o ponteiro, ponteiros, tá aqui, ó. Temos aqui o grupo funcional da cetona e temos o grupo funcional de um aldeído, beleza? Aí, como eu estava falando, eles, como eu estava falando, isomeria, o conceito de isomeria, né? São dois ou mais compostos diferentes que eles vão apresentar a mesma fórmula molecular. Olha só a fórmula molecular bem aqui, ó. Esses dois compostos, a propanona e a propanona e a propanal, elas vão apresentar, certo? A mesma fórmula molecular, ó, C3H6O, certo? Só que a fórmula estrutural, essa fórmula aqui estrutural, ela vai ser diferente, ó. Pode olhar que essas estruturas são diferentes. Ó, aqui, ó, C3, 3 carbonos, ó, 1, 2, 3 carbonos. H6, 6 hidrogênios, ó. 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui, 6. E uma molécula de oxigênio, ó. Uma molécula de oxigênio aqui, ó. Olha do outro lado, ó. Quantos hidrogênios tem aqui, ó? 3, mais 2, 5, mais 1, 6, ó. Viu? 6 átomos de hidrogênio. Carbono, mesma coisa, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Quantos oxigênios tem? Só um, ó. Beleza? Então, a fórmula molecular é a mesma. C3H6O é a mesma para os dois compostos. O que diferencia, certo? A estrutura dele, a fórmula estrutural é diferente, como eles estão, como esses átomos estão reorganizados aí na molécula. Beleza? Acho que ficou fácil de entender isso aqui. Vamos para a próxima aqui. Vamos falar agora da isomeria esqueletal ou isomeria de cadeia. Eu gosto de chamar mais de isomeria de cadeia porque esse nome esqueletal é meio estranho, meio bizarro. Então eu gosto de chamar, normalmente todo mundo chama mais de isomeria de cadeia, entendeu? E essa isomeria de cadeia, a diferença está entre os isômeros, ela vai estar no tipo de cadeia carbônica. Por exemplo, aqui tem o exemplo 1, né? Temos a cadeia ramificada ou cadeia normal. Então a diferença da isomeria está aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma ramificação bem aqui, ó, certo? Essa ramificação. E nesse outro eu não tenho uma ramificação, entendeu? Então, a fórmula estrutural é igual, aqui a fórmula estrutural, ó, ela é igual tanto para este composto quanto para este composto. É a mesma fórmula estrutural. C4, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, aqui, ó, 4 carbonos, beleza? Quantos hidrogênios? 10 hidrogênios, ó. 3 mais 1, 4, certo? Mais 3, 7, mais 3, 10. Aqui do outro lado, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, certo? Quantos hidrogênios tem, ó? 3, 5, 7, mais 3,
10, entendeu? C4H10. Entendeu a diferença? Então esse tipo de isomeria de cadeia, dessa cadeia ramificada e cadeia normal deu para entender. Tá aqui, ó. Aqui nós temos aqui uma ramificação e cadeia normal, onde não apresenta uma ramificação. A segunda nós temos cadeia heterogênea e de cadeia homogênea. Qual é a diferença que tem nestes dois, de uma diferença para outra? A diferença aqui, como a gente pode observar, é que na heterogênea a gente tem um heteroátomo. Aí você está lembrando, professor, o que é um heteroátomo? E o que é... a diferença da cadeia heterogênea para a cadeia homogênea aqui é que na cadeia heterogênea a gente tem um heteroátomo nessa molécula. Mas, professor, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono que está entre dois carbonos, beleza? No caso aqui o nitrogênio aqui, ó. É ruim de eu enxergar essa ponteira que tá aqui, ó. Tá aqui o heteroátomo aqui, ó. Tá? Um átomo diferente do carbono, que pode ser nitrogênio, oxigênio, entre dois átomos de carbono, por exemplo. E aqui, ó, aqui é homogêneo, ó. Tem um nitrogênio aqui? Tem. Ele está entre dois átomos de carbono? Não. Então ela é uma cadeia homogênea, beleza? Cadeia heterogênea que tem um heteroátomo entre dois átomos de carbono. Aí tem o exemplo daqui da dimetilamina e o outro da etilamina, beleza? A fórmula molecular a mesma, ó, C2H27, tá aqui, ó, C2H7, mesma fórmula molecular para este, mesma fórmula molecular para esse, e a fórmula estruturais são diferentes, como a gente pode, só olhando já dá para observar, beleza? Ficou fácil, né? Viu? Como é só olhar direitinho que dá para entender. Não era nem preciso explicar aqui, só se vocês olharem isso aqui já iam perceber como a diferença, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui, essa isomeria de cadeia fechada ou de cadeia aberta. Não tem nem o que explicar isso aqui, cara. Tá aqui, ó, a fórmula. Mas sem olhar o mouse é horrível. Tá aqui, ó. A fórmula, né? C3, ó. 1, 2, 3 carbono, 6 hidrogênio. 2, 4, 6 hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 carbonos. Quantos hidrogênios? 2, 3, mais um 3, mais 3, 6. Beleza? Tá aí. A diferença é que um tem a cadeia fechada, que no caso é esse bem aqui, ó, que é uma cadeia fechada, certo? E esse aqui tem uma cadeia aberta, olha só olhando dá pra ver, beleza? E temos também a isomeria posicional. Como é que é essa posicional? Ela diz o seguinte, que a diferença pode estar na posição de uma insaturação de grupo funcional de um heteroátomo ou de um substituinte. Pessoal, vocês lembram o que é insaturação? Beleza, vamos olhar. Aí tem aqui o exemplo 1, 2 e 3, né? Deixa eu voltar aqui. Agora nós estamos na isomeria posicional. É a mesma coisa que todo mundo, quando a gente está dando aula, a gente chama de isomeria de posição. Aqui está um nome mais sofisticado, isomeria posicional. Aí que falar que a diferença está na posição da insaturação, beleza? Ó, posição da insaturação. Posição de uma insaturação. Aí você tem que saber o que é uma insaturação de um grupo funcional, tá? De um heteroátomo ou de um substituinte. Pessoal, a insaturação, o que é a insaturação? Pronto, a insaturação é a ligação dupla, ó, tá? Quando a gente fala que uma cadeia é saturada é porque ela apresenta apenas ligações simples. Quando ela é insaturada é porque apresenta duplas ligações entre os carbonos, beleza? Então aqui fica fácil de olhar, ó. Tá aqui, beleza? C4H8, a fórmula estrutural para as duas, né? É igual. E a diferença está onde? Na insaturação, ó, que aqui está bem aqui logo aqui no começo, e aqui eu não me acostumo ainda com esse estilo aqui para me marcar, que eu não consigo ver o ponteiro do marco. Aí aqui, ó, a dupla ligação, onde é que tá a insaturação. Beleza? Tranquilo, né? Só olhar que dá para entender.
Essa dois, diferente posição de um grupo funcional. Aí aqui tá aqui, ó, só ver onde é que o grupo funcional tá nessa daqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. É porque eu demoro a falar porque eu fico procurando o ponteiro da caneta para marcar, só que ele é tão pequenininho, fica difícil de ver, ó, tá aqui, ó. Diferente, tá aqui o grupo funcional aqui, ó. Tá aqui o grupo funcional, esse grupo funcional aqui. Nesse grupo funcional aqui, o funcional do álcool tá aqui. E aqui, ó, onde é que o grupo funcional tá, ó, no carbono central, ó. Beleza? Só isso, a diferença o grupo funcional tá em posições diferentes aqui na molécula. A terceira, diferentes posições de um heteroátomo. Aqui, ó, já até falei de um heteroátomo aqui, ó. Aqui, ó. Que um heteroátomo é um elemento é um elemento. Eu acabei de explicar agora que é um heteroátomo. Beleza. Heteroátomo é quando tem um elemento diferente do carbono, tem um elemento diferente, nitrogênio e oxigênio, por exemplo, entre dois átomos de carbono. Beleza? Aqui o heteroátomo ele está. Não é nem precisa explicar isso que eu já expliquei um bilhão de vezes. Tá? Então beleza, está aqui o heteroátomo aqui, o oxigênio, está aqui ó, um átomo entre dois átomos de carbono, um átomo diferente do carbono entre dois átomos de carbono. Beleza. Está aqui o oxigênio, onde é que o heteroátomo. Ó, diferente posição de heteroátomo. Então, aqui o heteroátomo está aqui nessa posição aqui. E nessa outra aqui o heteroátomo está aqui, ó. Beleza? Fórmula molecular é a mesma, não preciso nem eu falar de novo, né? Dizer que nesse aqui também essa fórmula é a mesma dessa e é a mesma dessa. Não vou conferir, que eu já conferi um monte de vezes. Quem quiser, confere aí para observar que essas duas moléculas têm a mesma quantidade de. Tem a mesma forma molecular. Só vai mudar na fórmula estrutural. Certo? É fácil aqui. Eu estou basicamente só falando o que eu estou vendo. Você só olhando aqui o que eu estou falando. Você só olhando a imagem já dá para perceber do que se trata cada tipo de isomeria. Vamos para a próxima isomeria. Aí tem aqui, ó, 4. Diferente posição de um substituinte. Aí aqui, ó, no caso o substituinte aqui é o cloro. Cadê a ponta? Aqui a ponta. Aqui, ó, o cloro. O cloro aqui está no carbono 1. E aqui o cloro está no carbono 2, tá? É o 2-cloropropano. Aqui é um cloropropano. Então, a única diferença dessa daqui está no substituinte. O que ele está falando aqui, ó? Ocorre em hidrocarbonetos acíclicos com no mínimo 6 átomos de carbono ou em hidrocarbonetos cíclicos com no mínimo 5 átomos de carbono. Para outros grupos funcionais ocorre em compostos com no mínimo de carbono. Aí tem a fórmula aqui, não preciso nem eu ler isso aqui, não. Isso aqui é só informação mesmo. Mas o que vocês têm que entender é isso. Esse tipo de isomeria onde a diferença está na posição do substituinte. E o substituinte no caso é o que? O cloro. Pode ser cloro, flúor, bromo, iodo, entendeu? Qualquer um desses substituintes aí, e outros mais. Aí você só vê a posição do substituinte, que nesse primeiro exemplo aqui ele está no carbono 1, e neste segundo exemplo aqui, ó, ele está no carbono 2, tá? Beleza. Simples, fácil. Tranquila essa aula, não tem nem como dizer que não aprende, tá? Não era nem preciso falar nada, só olhando já dá para entender. Isomeria constitucional dinâmica, o que vem a ser este tipo de isomeria? Eu vou ler isso daqui, mas eu acho que lendo isso aqui a gente nem entende direito, mas eu vou ler assim mesmo. A isomeria constitucional dinâmica, também conhecida como tautometria, ocorre somente na fase líquida em compostos cujas moléculas possuem um elemento muito eletronegativo, como oxigênio ou nitrogênio ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um átomo de carbono insaturado, que faz ligação dupla. Viu como é isso aí? Tudo confuso. Beleza. A alta eletronegatividade do oxigênio ou do nitrogênio provoca a atração dos elétrons da ligação dupla do carbono, que é uma ligação fraca e frágil, aí, frágil de deslocar. Aí os dois isômeros passam a coexistir em equilíbrio dinâmico. Meu, vocês lendo isso daqui, senhoras e senhores alunos,
não dá para entender nadinha do que é tautometria, que é a mesma coisa que isomeria constitucional dinâmica. Aí você, meu, como é que vamos olhar para cá, por exemplo, tá bem aqui, ó. Então, eu coloquei esse conceito aqui que fica facinho de vocês entenderem o que é uma tautometria. Tá aqui, ó. Esse, não precisa daquele monte de treco lá para vocês entenderem uma tautometria. Só entendendo isso bem aqui, ó. Esse resumo bem aqui que eu fiz com minhas palavretas, tá? Fica fácil de entender o que é tautometria. Tautometria é um tipo de isomeria funcional em que os dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Aí tem tautometria entre enol e aldeído e tautometria entre enol e cetona. Aí tem até esse nome complicado. Entre enol e aldeído eles chamam de aldoenóica. E esse outro entre o enol e a cetona eles chamam de cetoenóica. Pessoal, é simples. Como é que eu sei que isso aqui, olhando esses dois isômeros, eu sei que isso aqui é uma tautometria? É só olhar esse símbolo bem aqui, ó. Aqui, ó. Observe isso aqui, ó. Isso aqui é um símbolo de equilíbrio, ó. Setinha para cá e setinha para cá. Significa que isso aí está em equilíbrio químico dinâmico. Então, em equilíbrio químico dinâmico. Então, olhou essa setinha bem aqui, ó, já sabe que é uma tautometria. Olha aqui embaixo de novo, ó. Olha aqui, ó. Olhou entre esses dois isômeros essa setinha de ida e para cá de volta, já sabe que se trata de uma tautometria. Pronto, se vocês olharem numa prova, aí tem coloco lá dois isômeros, aí pergunto que tipo de isomeria é essa. Aí você já sabe. Tem essas duas setinhas aqui que indicam equilíbrio químico, já sabe que se trata de uma tautometria. Se você for ler esse conceito aqui, ó, isomeria constitucional, falando, esse aqui é o conceito de tautometria, né? Que é a isomeria constitucional dinâmica. Se você ler isso aqui, você não vai entender quase nada, entendeu? Pelo menos eu olhando assim, não estou dizendo que não entende quase nada, entende, mas não fica uma coisa bem clara na cabeça de vocês. Agora, só observando isso aqui que eu falei, se você perguntasse aqui, lendo isso aqui, o que é uma... Aí você lê esse texto aqui, aí tem dois isômeros. Que tipo de isomeria é essa? De posição, de cadeia, de não sei o que, é uma tautometria? Aí se você vai ler isso aqui, você não fica muito claro na cabeça de vocês. Mas se vocês olhar aqui, os dois isômeros, e de cara, olharem aqui, que existe essas duas setinhas aqui, certo? Então aí vocês já sabem que essa setinha significa um equilíbrio. Então se tem esse equilíbrio químico dinâmico, se trata de uma tautometria, beleza? Pessoal, então deixa eu ver se tem mais. Não, acho que esse aqui é meu último slide mesmo, beleza? Então, pessoal, a aula de isomeria é esta, beleza? Aula fácil, foi até rápido, pensei que ia demorar um pouquinho mais, beleza? Então é isso, pessoal, a nossa aula finaliza aqui. Aí eu volto a gente vai ter no dia 23 de 11, no dia 23, desculpe, no dia 3 do mês 11, nós teremos um simulado da área de ciências, né? E neste simulado aí eu vou cobrar essas questões aqui. Eu vou dar, se eu perguntar sobre os tipos aí eu vou colocar os isômeros, né? Aí que tipo de isômero é esse aqui? É de cadeia, é de posição. Aí vocês vão, esse aqui é uma tautometria. Aí eu mostro os isômeros, que tipo de isômeros são esses. Então, vou fazer questões bem tranquilas, entendeu? Bem tranquilas assim, vocês assistem esse slide, assistindo essa aula dá para entender direitinho, entendeu? Aí eu vou abordar as questões que eu já dei agora no período, até as questões de relatório, da aula de relatório que eu dei, beleza? Vou botar questões inclusive de como é que se faz relatório, que eu dei uma aula sobre isso, e do nosso conteúdo que eu tô dando até agora. E, repito, a gente vai ter mais aulas práticas que eu vou fazer aqui online para vocês, certo? E aí vocês vão me fazer os relatórios, e esse relatório vai servir como AV2, aí porque nós temos 3 avaliações, né? AV1, AV2 e AV3. A nossa AV1 vai ser um simulado da área de ciências, que vai ser no dia 3 de 11. E
os relatórios, a soma de todos os relatórios vai ser uma AV2 e lista de exercícios vai ser a AV3 e talvez algum seminário, alguma coisa que a gente faça online, a gente faz como outra forma de avaliação, tá? Para melhorar a nota. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Tenha uma boa semana e eu finalizo por aqui na sala de hoje. O áudio de hoje foi bem tranquilex, tá? Então, tchau e até a próxima.